Amigos e amigas, moradoras e moradores de Dona Vitória aqui presente, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Há poucos dias, saiu uma matéria no portal Verde Vale, do Grupo Verde Vale de Comunicação, acerca da unificação das duas cidades, o que o povo pensava sobre isso. E eu falei que logo daria minha opinião. Seria dada a semana passada, mas hoje que eu tive o privilégio de voltar a essa tribuna. Naquela pesquisa, 80% da população se mostrou favorável à unificação. Nós já tivemos uma pequena discussão aqui na Palavra Livre, na qual o seu Castilho colocou a sua opinião e eu coloquei a minha. Porém, agora, com mais dados, mais embasado, vamos tentar falar um pouco do assunto. O Dona Vitória, no censo de 2010, contava com 52.753 habitantes. E Porto União, no mesmo censo, 2010, com 33.497. O Dona Vitória é a 32ª cidade do estado do Paraná e Porto União, 39ª do estado de Santa Catarina, em número absoluto de habitantes. Com a unificação, falando só dessa parte populacional, a cidade ficaria com 86.250 habitantes. Passaria para a 21ª cidade do estado do Paraná e 14ª cidade do estado de Santa Catarina. O que nos interessa também, além dessa questão populacional absoluta, também é a situação de eleitores. Hoje, o Dona Vitória, na última eleição, até esse dado não foi atualizado até a última eleição, foi atualizado até agora, esse ano. Até dia 2 de outubro de 2013, o TSE divulgou uma nova tabela de número de eleitores. O Dona Vitória contava com 41.227 eleitores inscritos. A 32ª, a mesma colocação que número de habitantes. Porto União, 24.568 eleitores, 38ª do estado, não 39ª, que nem é o número de habitantes. Com a unificação, nós passaria a ter 65.795 eleitores. 20ª cidade do estado do Paraná e 13ª de Santa Catarina. Quando eu trabalhava na prefeitura, nós tivemos vários problemas na questão da saúde do nosso povo. Era o começo da implantação, lá no Hospital São Brás, da oncologia, e aqui, no Regional São Camilo, do setor de hemodiálise. Na época, quando uma prefeitura ou um estado atrasava pagamento de convênio, ou tinha algum problema, uma pessoa que tinha carteirinha SUS na Vitória, carteirinha SUS Porto União, que até hoje ocorre essa situação, pela questão sui generis que nós temos aqui na localidade, muitas vezes as pessoas, por falta de pagamento do convênio, ou por problema na carteirinha SUS, quem morava na Vitória tinha que se deslocar a Curitiba, na oncologia. E vice-versa. Quem morava em Porto União precisava de hemodiálise, tinha que se deslocar a Florianópolis. Todos sabemos que a questão de saúde, quanto mais habitantes, maior a verba que vem. Muito maior. É por isso que os prefeitos queriam fazer um convênio entre os dois municípios. Queriam fazer um convênio para vir mais verba para a saúde. Nós estamos divididos nas verbas da saúde aqui em 2 municípios. Outra questão é a questão da segurança pública. Hoje, nós estamos discutindo o presídio em regime aberto, fechado, semiaberto, a melhoria no cadeião, sendo que o município de Porto União, ao nosso lado, tem uma estrutura melhor. Só que nós não podemos usar essa estrutura de forma alguma, porque nós temos uma divisão de estado, não só de município. Mais um problema pelo fato de nós ser um só, dividido ao meio. Rodoviárias. A despesa de uma rodoviária por ano para o município é cerca de R$200 mil por ano. Nós temos 2 rodoviárias e todos sabemos que uma só comportaria muito bem o fluxo. Inclusive as duas são lado a lado. São lado a lado as 2 rodoviárias. Então, mais uma questão que também na minha cabeça assim, não entra, sabe? Essa questão de ter 2 rodoviárias e gastar cerca de R$200 mil por ano. Ainda poderia usar uma delas, caso existisse uma só,
deixava de pagar algum aluguel, tanto no Vitória quanto no Porto União, deixava de pagar aluguel e usava a estrutura rodoviária, deixando de gastar muito dinheiro em aluguel para fora. Vereadores. Hoje, nós temos 22 vereadores nos 2 municípios. 15 vereadores seriam suficiente. Nós teríamos 7 vereadores a menos. 15 vereadores, para você ter uma ideia, tem em Blumenau hoje. 15 vereadores. Blumenau, se não me engano, tem quase 300 mil habitantes. Um pouquinho mais de 310 mil habitantes. E tem 15 vereadores. Blumenau. Nós temos 22 vereadores. Olha, Vitória e Porto União junta. 22 vereadores. Quanto dá esse gasto, esses vereadores a mais por ano? Contando os vereadores, funcionários, manutenção de prédios, dá por ano R$ 1.300.000. R$ 1.300.000 de gastos, com as 2 câmaras de vereadores. Muitos vão dizer, mas, Daniel, o artigo 29 da Constituição fala que pode ter 17 vereadores. Pode ter. Mas pode ser 15, pode ser 13, é que nem nós aqui. Nós podemos ter 15 vereadores pela Constituição, mas é o máximo, não o mínimo. Nós temos 13. Porto União pode ter 13, não tem os 13. Blumenau pode ter muito mais do que os 15 que tem hoje. Pode ter 23, você tem 15 vereadores. Então, só aí, rodoviárias, vereadores, chega a quase R$ 1.500.000 a menos de despesas anuais. Nós temos também a questão do salário do prefeito e vice-prefeito. Hoje, na Vitória, o prefeito e o vice-prefeito, contando os encargos sociais, gira em torno de R$ 30.000 mês. R$ 30.000 mês. Se pegar R$ 30.000 só num ano, serão R$ 360.000. E a maior economia serão nas secretarias municipais. Secretarias municipais. Esse dado não tem como tirar com exatidão. Mas quantas secretarias a gente podia diminuir? Secretarias análogas, similares aqui, digamos, administração aqui, administração lá, seria só uma. Secretaria de esportes aqui, lá, seria só uma. Eu creio que 5 ou 6 secretarias podiam ser cortadas. Com certeza absoluta, passa a economia anual de R$ 5 milhões. E a perca no fundo de participação de municípios seria nesse torno, 4 a 5 milhões de reais. Então, a despesa seria elas por elas. Mas daí, a despesa que nós teríamos menos e a receita seriam equivalentes. Não perderíamos nada financeiramente com isso. A questão é que, politicamente, que hoje é isso que interessa, nós seríamos muito mais fortes. Talvez, em vez de um deputado estadual representando a região, poderíamos ter 2, 3. Um federal, poderíamos ter 2 federais. Porque nós tivemos o senhor Ayrton Roveda, deputado federal, por alguns anos, e trouxe frutos para a região. Nós tínhamos algum representante direto lá em Brasília, inclusive agora a questão da BR, que é trabalho do passado, mas a gente precisa de representação política, não basta a gente ter, às vezes, um deputado estadual só, ou nenhum representante da região, nenhum federal, como ocorre, e se nós tivéssemos uma população maior, teríamos chance de ter maior representação política. Em 1917, quando houve essa divisão, a população não foi escutada, não foi ouvida. Vieram aqui os mandatários da época e dividiram e pronto. Não teve nenhuma consulta popular, não teve nada. Até que na época não tinha informação que nós temos hoje. Hoje o povo está vendo ao vivo pela internet, sabe a nossa opinião, sabe quem é quem. Está acabando na política aquela questão de plantar em verdades de ou aquela questão que via muito na situação que um vereador votava contra, dizia, não, o vereador votou a favor, tal. Hoje acabou. Hoje o povo sabe quem está votando a favor, sabe todas as nossas opiniões, aqui ao vivo, ou está gravado, fica gravado o que eu estou falando agora na tribuna, está gravado o que qualquer um de vocês falaram na tribuna, e o pessoal está assistindo. O pessoal está assistindo, inclusive, estava me cobrando que estava atrasado ao site, nas publicações, falei, tudo bem, eu vou conversar, o que está acontecendo, mas assim, se tem cobrança, é que o povo está assistindo e está gostando de acompanhar. Agora, a maior questão, para qual município, para qual estado? Essa é a questão principal. Em Porto União,
se nós passássemos para Santa Catarina, nós ficávamos entre as maiores cidades do estado. Não tão longe da capital, porque a capital, Florianópolis, tem menos de 600 mil habitantes. Nós ficaria perto de 100 mil, não ficaria tão melhor que a capital. Curitiba é uma enormidade. Curitiba, hoje tem quase 2 milhões de habitantes. Então, Curitiba seria 20 vezes maior que a Luna Vitória, e Florianópolis só 6 vezes maior. Porém, o Luna Vitória tem uma série de cidades que ajudam muito politicamente do lado do Luna Vitória, que é Cruz Machado, Porto Vitória, Paula Freitas, Paula Frontin, Bituruna e outras cidades ao lado da Luna Vitória, e isso Porto União não tem. Porto União tem, pode ter Irinópolis, Matos Costa, Calmon, mas Irinópolis tem uma forte ligação já com Canoinhas. Calmon, Matos Costa, tem uma grande ligação com Caçador. Então, Porto União, ela não tem essas cidades menores, que muitas vezes que movimentam o nosso comércio, muitas pessoas das cidades menores vêm estudar aqui, que nós estamos uma franca evolução na questão de educação, e todo esse pessoal da região nossa aqui, que é muito maior que Porto União, a região sul do Paraná, é maior que a região norte de Santa Catarina, para Porto União. Tira Canoinhas fora, que é talvez o polo, ou o Caçador, que seja o polo, né? E a Nova Vitória seria o polo mesmo da região sul do Paraná, sem maiores interferências. Então, eu só queria deixar minha opinião, pessoal, que eu falei que ia dar minha opinião no dia, mas não tive o tempo necessário sobre essa questão. A segunda questão, bem rapidinho, senhor presidente, eu comprei o jornal de sábado, tanto a Gazeta do Povo como o Jornal Comércio. O Jornal Comércio, um dos seus colunistas, estava cobrando, dizendo que o governo do estado ficou devendo algumas coisas para a Luna Vitória este ano. E citou 3. Isso eu vi no jornal. Quem quiser comprar o jornal de sábado, está à disposição. A estadualização da Uniuv, diz que o governo do Paraná ficou devendo para a Luna Vitória, um presídio em regime fechado, e as verbas divulgadas para os colégios São Cristóvão, Tour de França, Bernardina e outros. Creio que ainda há tempo de vir essas verbas ano que vem. Porém, ao mesmo tempo, depois que eu acabei de ler o Jornal Comércio, eu fui ler a Gazeta do Povo. E fiquei muito triste com a situação, porque a Gazeta do Povo estava vendo o orçamento do Estado do Paraná, nessa questão de final de ano. O secretário de Fazenda deu a seguinte declaração, que ele está esperando fluxo de caixa para resolver alguma situação. Fluxo de caixa. Quando fala em fluxo de caixa, é claro, está faltando dinheiro. Então, se está faltando dinheiro para o Estado, as próprias viaturas da Polícia Militar ficaram sem gasolina no final de semana em Curitiba, por falta de pagamento de alguns postos de combustíveis. Então, se está faltando dinheiro para o Estado, a gente não quer de forma alguma isso, a gente quer que amanhã resolva todo o problema, cobre todos os impostos que estejam atrasados, ou outros problemas, ou demissão de cargo de confiança, alguma coisa desse gênero, para sair as obras que nós estamos esperando aqui na cidade, e queremos, ao final do ano que vem, agradecer ao governador do Estado do Paraná pelas obras que possivelmente ano que vem vão vir. Mas, sinceramente, a gente vendo uma notícia dessa, a gente fica triste, porque a gente quer que o Estado vá bem, a gente quer que o Estado cresça, porque com certeza o Estado indo bem, nós estando do lado do Estado, com certeza nós vamos bem também. Então, torcemos para que o ano 2014 seja muito melhor para o Estado do Paraná, em consequência para a Prefeitura da Nova Vitória e, principalmente, para o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar na tribuna.